Olá, sejam bem-vindos ao Comércio em Destaque. No programa de hoje, vocês vão ver a força das mulheres frente a empresas de grande sucesso. E para começar, conheça a história da clínica de estética Sueli Nogueira, que está entre os 3 melhores centros estéticos do Brasil. Veja agora. Summer rain is passing over, and it feels like a dream. I could run and look for shelter, but you hold on to me. I'm under your skies. I'm caught in your eyes. Don't you know you stopped the room? And all that I can see is you. I'm standing where the lightning strikes. I know this doesn't happen twice. Ela é a fundadora e hoje ainda segue à frente dessa empresa que vai além da estética. É um verdadeiro centro de tratamento. Sueli Nogueira. Sueli, para a gente começar, eu quero que você define para mim o que é a sua empresa hoje. O que é a estética Sueli Nogueira? Bom, hoje, graças a Deus, a empresa ela tornou-se uma referência, né, no que se diz estética, né? Porque os tratamentos, todos eles são personalizados, então são bem diferentes dos tratamentos comuns. Para a gente entender bem a sua empresa, conta um pouquinho do começo para a gente. A sua ideia, a princípio, era ter uma clínica de estética? Não. Nunca pensei em ter um centro de estética, mesmo porque eu dava aula em academia, né? Então foi devido a um acidente que eu tive de carro, tive uma lesão no joelho e fazendo a reabilitação, né, desse tratamento, é que eu me aprofundei num aparelho chamado corrente russa, que foi esse aparelho que conseguiu reabilitar, né, minha musculatura, e diante disso comecei a estudar. E quando eu vi o que esse aparelho fez por mim, no caso, e como eu não poderia mais trabalhar na área, então eu comecei a desenvolver protocolos para estética. Então eu fui estudar, fui fazer curso, né? E daí foi gradativo, assim, mas na realidade eu fui trabalhando com minhas próprias alunas na academia. Em que momento que você pensou em ter uma clínica, abrir uma clínica? Bom, diante daí dos resultados que eu fui alcançando, né, na estética, eu tive uma cliente que ela me questionou, ela falou assim, nunca pensou, né, em ter um centro de estética, trabalhar isso com uma coisa maior, uma clínica mesmo, né? Na época eu não tinha condições. Então o que eu falei? Eu falei assim, vontade eu tenho. Se eu tivesse um centro de estética, se eu pudesse montar um centro de estética, ele seria assim, eu fui dando as qualidades, né? Reunindo todas as qualidades que eu gostaria de ter. Então junto com a academia, na realidade colocar tudo que uma mulher precisa dentro de um centro de estética. Hoje nós já estamos com 9 anos, né? Completamos agora nesse mês mesmo, em abril. E depois de vários prêmios, né, que eu recebi como clínica mesmo, né, de estética e como profissional da área da estética, a referência hoje ela é fantástica. E qual que é a estrutura da tua empresa hoje? Hoje a gente tem 490 metros, né? São 13 salas que comportam, né, a gente trabalha com todos os aparelhos, né, que tem referência. A única coisa que a gente não faz é cirurgia, mas de tratamento facial, corporal, cursos, né, de maquiagem, até de aperfeiçoamento, né, a gente faz tudo aqui no centro, nesse espaço Sueli Nogueira hoje. Quais são os profissionais que trabalham com você aqui hoje? Então a gente tem assim profissionais tanto da área da biomedicina, né, que são biomédicos, que eles fazem todos os tipos de serviço, entre preenchimento, botox, e daí temos as fisioterapeutas, né, que trabalham também, todas elas são voltadas para a área da estética, né, tecnólogas e técnicas em estética. Como no começo da matéria eu falei que a sua clínica vai muito além da estética, que ela é um verdadeiro centro de tratamento, e eu queria que você explicasse para o pessoal o porquê. Bom, cada pessoa ela tem uma queixa, né,
que é uma queixa sua mesmo, assim, particular. Então, a gente tem que fazer uma avaliação dentro da queixa da pessoa. Então, por exemplo, quando você faz um tratamento personalizado, quando você liga no espaço, a gente nunca vende um pacote de tratamento, né? A gente vai vender um tratamento específico, a gente monta um plano de tratamento específico para cada pessoa. Então, a gente faz uma avaliação. Depois dessa avaliação, a gente faz foto, medida, é colhido todas as informações dentro dessa avaliação. Aí depois é indicado uma sessão, né, que é uma sessão avulsa experimental com esses procedimentos. O que a gente precisa para saber nesse procedimento? É ver como funciona o metabolismo de cada pessoa, se ela vai se adaptar aos atendimentos, né, o procedimento que ela tá sendo realizado. Porque o que acontece? O nosso metabolismo é assim, se você faz alguma coisa que você não está tendo prazer naquilo que você está fazendo, gera um estresse. E quando a gente gera esse estresse de um procedimento, assim, eu faço, mas não é uma coisa que eu gostaria de fazer, você libera muito cortisol. E o cortisol, ele retém muito líquido. Né, ele faz você reter muito líquido. E como a gente trabalha com eletroterapia, esse procedimento ele vai ser prejudicado se a pessoa não estiver tendo um prazer naquilo que ela está fazendo. Então, um dos sucessos também do resultado é a gente saber avaliar se o cliente, se ele está satisfeito, né, ou se ele está tendo um prazer, relaxamento na hora do atendimento dele. Aí o resultado é bem mais eficaz. No plano de tratamento dessa pessoa, ela vai ter, por exemplo, uma sessão de corrente russa, uma sessão de power shape. Como é montado esse plano? Como é montado, exatamente. Tá, então assim, quando a gente faz a avaliação, a gente tem que analisar o tipo de gordura do cliente também. Então vamos imaginar assim uma pessoa que tem um pouquinho de sobrepeso. Então ela tem sobrepeso, né, que é perder uma certa região. Às vezes a pessoa tem sobrepeso, mas o que incomoda mais nela ou é a região do abdômen, ou é um dorsal, aquela gordurinha que fica caída do sutiã, que a mulher costuma comentar. Mas ela também tem flacidez muscular. Daí tem celulite, tem estria, tá? O que a gente faz? Então, geralmente, num tratamento normal que se faz nas clínicas, eles pegam uma patologia somente e vão tratar aquilo específico. Então, quando eu faço a avaliação, eu consigo visualizar todo esse problema e ofereço dentro do tratamento para que a gente trabalhe, porque se a gente for trabalhar só a parte da questão da redução da gordura, o que vai acontecer? A pele, ela está acomodada nessa gordura. Se você retira essa gordura, geralmente essa pele ela vai cair. Então vai dar uma flacidez. Então você já tem que pensar nesse tratamento em trabalhar a gordura localizada, trabalhar a flacidez da pele para que ela vá indo, né, concomitantemente assim, juntas, e vai trabalhar também o tônus muscular, que sustenta essa pele. Então a gente tem uma linha assim, de procedimentos que descompactam a gordura, né? Porque a pessoa fala assim, o que é descompactar a gordura? Se você vem fazer um tratamento estético e tem uma gordura dura, que já fez dieta, já fez tudo, faz academia e não perde, então a gente indica procedimentos como a eletrolipoforese, o Velux, que é um dos tops, que tem um ultrassom de alta potência, de alta frequência, né? Que ele consegue trabalhar uma área bem grande para descompactar essa gordura. E você consegue dizer assim, qual é o mais procurado hoje em dia? Bom, queridinho hoje é a criolipólise, né? Que é um tratamento que a gente faz a apoptose celular, que é a morte das células mesmo, da célula de gordura, né? Mas para isso ela precisa estar mais soltinha, não é uma gordura compacta. A gente tem também a qualificação para saber se é uma gordura visceral ou não. Mas o procedimento mais procurado hoje é a criolipólise. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre a concorrência. O ramo da estética, a gente sabe o quanto é explorado hoje em dia e o quanto é competitivo estar trabalhando com esse meio. Eu queria saber assim, como que você prepara a sua empresa para lidar com essa concorrência? Bom, acho que um dos diferenciais que nós temos é esse tratamento personalizado, né? Então, porque hoje a gente tem no mercado, como você falou, ele cresce muito rápido, então as faculdades crescem cada vez mais o número de profissionais, né, em busca de novos conhecimentos. E da mesma forma, assim, hoje a gente tem também no mercado uma procura muito grande do segmento masculino. Então, assim, todo mundo procura o segmento da estética pelos resultados que eles dão.
Só que a gente tem as compras coletivas, né? Então, a gente fala assim um pouquinho, por quê? Cada pessoa tem uma patologia diferente a ser tratada. E nessas compras coletivas, a pessoa adquire o pacote de tratamento pela internet. Então, assim, o que eu diria, né, no caso, faça uma sessão antes de você comprar qualquer procedimento. Faça uma sessão avulsa experimental, 1, 2, 3 clínicas e defina qual é a melhor clínica para você realizar seu procedimento. E já que a gente está falando no público, eu quero aproveitar para voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre os seus produtos que a gente estava conversando. Eu queria assim, que você desse uma sugestão. O que você indica na tua clínica hoje? Dos tratamentos que você tem aqui, você já falou qual é o queridinho, mas qual seria a sua dica? De um tratamento específico? De um tratamento. Que todo mundo deveria fazer? Isso. Bom, olha, independente, né, de atividade física, dieta, um dos procedimentos assim que eu acho que todo mundo teria que fazer, tanto na parte corporal quanto na facial, é a tonificação muscular, né? Porque mesmo que você vá para a academia, sempre você vai ter uma deficiência em algum grupo muscular que você não consegue, tipo aquele tônus. E aqui a gente consegue, devido, né, ao histórico que eu tive da reabilitação, esse procedimento é um procedimento que ele consegue potencializar o teu treino na academia, né? Recuperar algumas fibras musculares para você dar um resultado assim bem bacana. E no tratamento facial, por que ele entra? Porque ninguém faz tratamento facial com tonificação muscular. É muito pouco divulgado isso. Então vamos se colocar assim, até para um atleta, mulheres no caso, que fazem corrida, a gente gasta muita energia e o grupo muscular que você está trabalhando, ele recebe bastante nutrientes. Então toda a força empregada no músculo, ele vai absorver bastante nutriente. Então a face é uma parte do corpo que acaba ficando esquecida. Porque não é muito movimentada. Isso, então assim, trabalha-se muito questão de parte da mancha, tudo, mas a musculatura que dá sustentação para a pele, ela não é trabalhada. E aqui na estética a gente tem um trabalho bem voltado para essa parte muscular mesmo. E quanto tempo leva para você ver o retorno de um tratamento estético? Bom, a gente tem um protocolo, mais ou menos, que leva de 10 é o mínimo, a 15 sessões. Então, nesse tratamento, geralmente que a gente prega de 15 sessões, na terceira ou quarta sessão, o tratamento já está dando resultado. E quem é seu público-alvo hoje? Faixa etária, mulheres, homens? Bom, em todos esses anos, a maioria foi o público feminino. No passado, a gente deu um enfoque diferente, né, com a entrada da criolipólise que a gente colocou, e um tratamento que eu faço também, que é bem diferenciado, que é para gordura visceral, que geralmente é uma gordura que é mais o homem, né, que tem essa gordura visceral, que eles chamam a gordura, a barriga de chope, né? É aquela gordura mais dura. Dura, aquele abdômen duro. Então, eu desenvolvi também um protocolo para trabalhar esse tipo de gordura, e com esse tratamento a gente aumentou assim, vamos colocar assim, em 40% quase o número de atendimentos masculinos. Então hoje é um centro de estética, mas as premiações que a Sueli Nogueira recebeu era da época de clínica ainda, né? Em 2007, 2008 e 2009, eu fiquei entre as 3 melhores clínicas do Brasil com excelência de qualidade na equipe, né? Porque eu queria fortalecer, então a gente atuou junto, então daí não era só um trabalho desenvolvido por mim. Então entra a parte da estrutura, né? Estrutura física, aparelhos, enfim, todo o trabalho realizado em equipe. Então foi fantástico, assim. Das premiações que você recebeu, qual que você considera mais importante? Olha, é muito particular, né, na realidade, assim, porque você desenvolver um trabalho como esteticista e você ganhar o título de esteticista do ano pelo trabalho que se desenvolveu, é maravilhoso, né? Porque foi um trabalho que eu conquistei. Mas eu acho que você conseguir um trabalho em equipe é como se fosse o seu legado, eu consegui levar esse meu trabalho para outras pessoas, né? Então, o primeiro passo foi realmente eu passar esse trabalho para minhas profissionais, e você conseguir manter esse trabalho, esse resultado na mão de outras pessoas. Então, eu imagino assim, se eu posso fazer,
porque eu gosto daquilo que eu faço, se outra profissional tiver essa mesma vontade, essa mesma dedicação e esse mesmo carinho, porque tem que ter muito amor, né, porque a gente trabalha com pessoas, ela consegue desenvolver. Então, eu acho que assim, é mais gratificante ainda você ganhar um prêmio como equipe, porque todo mundo fez uma parte. Exatamente, você sabe que aquele trabalho tão suado, tão sofrido Isso. para conseguir vai ter continuidade. Exatamente. Então a gente pode considerar, Sueli, que o segredo do seu sucesso é você dar atenção, valorizar o trabalho, ter dedicação e correr atrás do conhecimento e fazer a diferença. Esse é o diferencial, né? Todo mundo teria que ter isso, né? Buscar algo diferente. Sueli, muito obrigada pela entrevista, pela atenção e por passar um pouquinho do seu conhecimento pra gente. Imagina, eu que agradeço. Você acabou de conhecer tudo sobre o Centro de Estética Sueli Nogueira. Dando sequência, veja agora a multimarca feminina que cresceu em um curto período de tempo e se tornou referência em Curitiba. Confira a matéria com a Elô Capobianco. Estilo é dizer quem você é sem usar uma palavra. Essa é a frase que a nossa entrevistada de hoje escolheu para representar a empresa dela, que hoje é uma multimarca super reconhecida no mercado de moda e tendência aqui de Curitiba. Nós vamos conversar com a Elô Capobianco. Oi, Elô, é um prazer te receber aqui. Olá, o prazer é meu. Eu quero saber quem é a Elô, qual é a sua formação? Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, já há 13 anos. Mas sempre gostei de moda, então acabei me especializando na área. Então eu trabalho antes de ter a loja, antes de trabalhar com o comércio, eu só fazia consultoria de imagem. Consultoria de moda, consultoria de imagem, produção de moda. E com o nascimento da minha filha, eu senti a necessidade de poder ficar num lugar só, sem precisar ficar viajando, ter meus horários um pouco mais flexíveis. Daí surgiu a ideia de ter a loja. E quantos anos tem a Elô Capobianco hoje? A gente vai completar 3 anos em dezembro. Super nova. Sim, super. E você está realizada? Está caminhando bem, assim, pelo que você tinha imaginado? Tá, a loja cresceu muito. Eu comecei com uma loja bem menor. Em um ano já tive necessidade de ampliar. Hoje a gente está com mais um outlet, então isso é bacana, porque em 3 anos a gente conquistou, além de se manter, porque hoje em dia uma empresa no Brasil passou de um ano já é um sucesso, já é, uma vitória muito grande. E a gente emplacar 3 anos com o dobro do tamanho e mais um outlet, assim, tem planos para frente de ampliar, enfim, é muito legal. Elô, quando eu entrei aqui, eu logo já fiquei imaginando quem é seu público-alvo, né? Claro, são as mulheres, mas eu fico imaginando uma faixa etária. Quem são essas mulheres e o que elas procuram aqui na tua loja? É muito engraçado, porque hoje eu não posso te dizer, eu só atendo adolescentes, ou eu só atendo senhoras. Não, o que eu atendo aqui são mulheres dos seus 12, 13 anos, que já são mulheres, né? Até os 70, 80. Então, assim, eu tento ter na loja coisas diferentes. Então, meu público são as mulheres que estão atrás de coisas diferentes. Que não querem andar com todo mundo, se vestir como todo mundo. Então, eu achei esse mercado, o mercado das mulheres que querem se diferenciar. Então, elas querem se diferenciar. E isso não tem idade, né? Isso é uma coisa muito pessoal. Então, desde a menina, teenager, até uma senhora, uma jovem senhora, a mulher sempre busca isso, né? Isso todas as minhas clientes falam a mesma coisa. Nossa, quanta coisa diferente. E esse é o meu objetivo, sempre ter o diferente, sempre ter o ousado, mas dentro do bonito, do elegante, aqui na loja. Você está falando tanto dos teus produtos que são diferentes. Quais são as marcas que você vende hoje, as principais? E com quantas você trabalha? Hoje, meu carro-chefe aqui na loja, a Carina Dueck, a CD+, que é a segunda marca dela.
que é fantástico, porque é uma marca mais comercial da Carina Dweck, mas que tem a mesma pegada, a mesma alfaiataria, as mesmas estampas. A Artsy, que é uma marca maravilhosa de Belo Horizonte, que a gente ama, que as minhas clientes adoram. E eu tô sempre em busca de marcas novas, então sempre tem estilistas novos na loja. Sempre tô testando estilistas novos. E a quantidade? Você tem uma ideia de quantas marcas diferentes você vende Por aqui? coleção, umas 10, 12 marcas por coleção. Então, o que eu quero saber, na verdade, é como você lida, assim, em questões de promoções, marketing, como que você tem isso dentro da empresa? Então, eu consegui conquistar o meu espaço por causa das mídias sociais. Eu uso fortemente Facebook, Instagram, inicialmente Facebook, hoje em dia o meu Instagram é super forte, tanto que eu vendo para fora de Curitiba muito. Eu tenho cliente em Cuiabá, tenho cliente em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, eu mando muita coisa para São Paulo. Nossa, que já é um polo. Então, assim, isso é mídia social. Então, eu consegui conquistar o meu espaço graças a isso. Fazer o teu marketing com a mídia social. Sim, mas sem sombra de dúvida. E Elô, você cresceu muito rápido, 3 anos só de empresa e hoje você já é, assim, referência. A gente escuta falar muito no nome da empresa da Elô, né? Eu queria conversar um pouquinho com você sobre o mercado. Como é trabalhar com o segmento de moda? É muito competitivo. Curitiba é um dos mercados mais inflados, digamos assim. Cheio, tá cheio de multimarca em Curitiba, muita. Até quando você conversa quando eu converso com os meus fornecedores, eles falam isso, gente, como o mercado de Curitiba tá cheio, né? Uhum. Então, assim, é difícil. Não vou assim, eu tenho que ser sincera, é muito difícil. Mas é um trabalho que é um trabalho de formiguinha. Você tem que conquistar o teu público, você tem que conquistar a tua cliente, você tem que ter um diferencial, você tem que ter o diferente, porque se um pouco mais do mesmo não tem necessidade. Então, assim, você tem que estar o tempo todo atrás de informação. E o tempo todo sendo visto. Eu acho que, assim, eu sempre coloco as minhas coisas em editorial de moda, eu tenho vários parceiros, produtores, então, assim, eles estão sempre colocando a loja em evidência nesse aspecto, mas, assim, por parceria mesmo, por gostarem do meu acervo. Não é nada que eu tenha que pagar por fora, nada disso. Então, assim, eu tô sempre em busca de notoriedade, das pessoas conhecerem mesmo. E realmente o que você falou, a gente nota o quanto existe de concorrência desse segmento de vestuário feminino no mercado, né? E em questão de valores, de preços, porque hoje também existe uma quantidade muito grande de lojas de departamento. Como que você lida com isso? Porque o preço deles é muito competitivo. Então, existe mercado para tudo, tá? Então, eu sou uma pessoa que quando consumidora, eu sempre fui atrás do quê? Eu gosto muito de design. Eu gosto muito de coisas mais autorais. Então, eu sempre fui atrás de marcas que me dessem isso. Eu não gosto muito de cópia, tá? Então, e é o que as lojas de departamento fazem muito. Mas eu gosto das coisas mais autênticas. E eu acho que a minha cliente é uma cliente que gosta de autenticidade, ela gosta de qualidade. Eu trabalho com um público que prima por isso, por qualidade, por autenticidade, por design. Mas como você observa a sua empresa, o que você acha que é o grande diferente, assim, o diferencial da Elô Capobianco? Além do que eu te falei, de optar por de não cair na mesmice, né? Que eu acho que acontece muito. Eu sentia isso como consumidora, quando eu tinha que comprar. Eu não tinha onde comprar coisas como eu gosto de comprar. É muito difícil. Tinha uma ou outra loja que atendia, assim, mas pouco. Eu acho que a nossa formação, toda a minha equipe aqui, todas as meninas, a minha gerente, a minha vendedora, elas são formadas em consultoria de imagem, porque eu acho essencial entender de proporção, entender de estilo, entender do corpo, saber o que cai bem, o que não cai bem, o que dá para produzir, o que não dá para produzir. Porque eu quero que a cliente use a roupa ao máximo. Eu quero que o custo-benefício seja ok, porque eu não trabalho com marcas baratinhas. Eu trabalho com marcas que vão, né, tenho marcas mais em conta, mas eu tenho marcas caras. Então eu quero que ela use aquela roupa de várias formas, eu quero que se pague, eu quero que o custo-benefício seja ok para ela. E qual é a realidade hoje da sua empresa? O quanto cresceu? Como você vê a Elô Capobianco hoje no mercado? Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu se consolidar, tá? Crescemos bastante, eu dupliquei praticamente o tamanho da loja em 3 anos.
Tô feliz, tô bem feliz. Acho o mercado hoje um mercado difícil pela situação do país em geral, não é uma coisa comigo ou aqui do lado, é geral, né? Então é um momento em que todo mundo tá tendo que fazer adaptações. Continuo tentando manter o meu ideal, né? O meu foco, mas é mais difícil nesse momento e tô, assim, esperando que a gente cresça ainda mais. Daqui 3 anos a gente ainda esteja com mais 2 ou 3 lojas, se Deus quiser. Isso mesmo. E para finalizar, eu queria pedir assim uma dica sua para quem está assistindo, que é um futuro aspirante empresário que pensa no segmento de moda. Uma dica tua que cresceu tão rápido, que é referência. Em primeiro lugar, amar o que você faz, amar o negócio, seja ele qual for, tá? Gostar muito, porque hoje em dia para você começar um negócio, você tem que ter muito amor, porque com o amor todo o resto é consequência. Se você ama o que você faz, você pesquisa, você corre atrás, você vai atrás de uma boa equipe, é essencial você ter uma boa equipe trabalhando com você, ter bons parceiros comerciais, então pesquisar bons parceiros comerciais, fazer pesquisa de mercado. Eu fiz a minha pesquisa de mercado antes de abrir a loja foi uma pesquisa até bem simplória. Eu devia ter feito uma coisa um pouquinho mais aprofundada, mas eu acho assim de extrema importância fazer uma boa pesquisa de mercado e principalmente amar o que você está fazendo, amar o produto, porque se você não acredita no que você vende, você não vai vender. Gente, dica da Elo Capobianco. Elo, muito obrigada pela sua participação, obrigada por dividir um pouquinho da sua experiência, né, com a gente. Obrigadão. Obrigada. No programa de hoje, vocês acompanharam a história de 2 empresárias que cresceram e conquistaram os seus objetivos. E se você acha que a sua empresa também é um destaque, entre em contato conosco no e-mail que está aparecendo na tela. Nós queremos conhecer o seu diferencial e contar a sua história de sucesso. Obrigada pela companhia e até a próxima no Comércio em Destaque.